Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Mais uma vez, com imensa felicidade, nós estamos chegando aqui no Além da Notícia, sempre temas de grande relevância, importância e de atualidade. Nós vamos hoje tratar de um assunto aqui que passou a fazer parte da vida do brasileiro nos últimos anos, posso já dizer assim. A gente tem convivido, tem escutado bastante, mas talvez pouca gente ainda entenda exatamente o que ele quer dizer. Delação premiada. O que é este instituto, este termo, delação premiada? A gente tem escutado, lamentavelmente, no âmbito hoje das apurações, das investigações da Operação Lava Jato, envolvendo políticos que estão melados com a corrupção. Para falar sobre este tema, o Instituto da Delação Premiada, seus benefícios, se há erros na forma como vem sendo conduzida aqui no Brasil e também onde nasceu ou onde se inspirou a delação premiada, qual sua origem para ser hoje utilizada, por exemplo, por tribunais aqui no Brasil, é o que a gente vai conhecer a partir de agora em nosso programa. Quero receber com muito prazer o Dr. Andrio Fernandes Farias, que é advogado formado pelo Centro Universitário do Distrito Federal, atualmente professor da Faculdade de Projeção em Brasília. Bem-vindo, boa noite. Muito boa noite e, antes de mais nada, eu gostaria de acrescentar que muito nos honra estar aqui na Canção Nova para poder esclarecer essa temática acerca e as controvérsias acerca da delação premiada. Igualmente, seja bem-vindo. Recebo aqui também o professor Gessílio Pereira de Souza, formado em filosofia, professor de filosofia no UniCeub, local onde me formei também em jornalismo. Então, estou muito contente de recebê-lo aqui. Obrigado. A satisfação é recíproca, agradeço a oportunidade. Acho que o tema invoca o envolvimento de muita gente para debater com certa profundidade, né? É um contexto que exige um debate aberto, né? Uma discussão e para ver os pontos que são positivos, que são defensáveis e os que não são. Essa é a nossa proposta. Veja bem, delação premiada na legislação brasileira é um benefício legal concedido a um réu que aceite colaborar na investigação ou entregar seus companheiros. Esse benefício é previsto em diversas leis brasileiras. Caso o acusado forneça informações importantes sobre outros criminosos de uma quadrilha ou dados que ajudem a solucionar um crime, o juiz poderá reduzir a pena do réu quando este for julgado. Aqui está muito bem explicitado sobre o termo da delação premiada. Não deixo os senhores livres também, já nesta abertura, para nos falar, vem sendo bem utilizada a delação premiada hoje no Brasil, uma análise geral, não somente nesse caso também agora da Operação Lava Jato, mas o que o senhor nos dizem? Fiquem muito à vontade. Professor, por favor. A primeira, digamos assim, controvérsia chega até mesmo acerca do nome, né, da denominação. Muitas vezes fala em delação premiada, mas a legislação mais recente, que é a Lei 12.850, ela vai utilizar uma expressão colaboração premiada. E aí há uma certa controvérsia, muitos vão chamar que é um nome higienizado, esse termo colaboração premiada, uns vão chamar até de forma mais áspera, como o professor César Roberto Bittencourt, de traição bonificada, mas uma doutrina qualificada vai sustentar que a colaboração premiada é um gênero, a colaboração. E a delação premiada é uma espécie de colaboração premiada. Porque o que vem a ser isso? O investigado, o suspeito ou o réu, quando ele já está a responder um processo, se eventualmente ele pode colaborar com a investigação ou com a instrução processual penal, de várias formas. Não só, digamos assim, entregando comparsas. Quando ele delata comparsas, entrega comparsas, nós vamos chamar a isso de delação premiada. Mas existem outras formas de colaboração, como, por exemplo, localização da vítima, como, por exemplo, identificar o produto e o proveito do crime, tá certo? Prevenir outras infrações penais praticadas pela organização criminosa. Então, hoje a doutrina está se caminhando para fazer essa diferenciação, em que colaboração premiada é um gênero
E a delação premiada seria uma espécie de colaboração, ocorrendo quando existe a identificação dos demais coautores ou partícipe da empreitada criminosa. Me diga uma coisa, rapidamente, um réu já pode ser considerado um criminoso? Não, porque a nossa Constituição, e aqui eu gosto muito de trabalhar esse ponto, porque a nossa Constituição ela consagra a presunção de inocência, ou como alguns preferem, a presunção de não culpabilidade. Então, enquanto não houver uma sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, leia-se que não cabe mais recurso, o réu deve ser tratado como se inocente fosse, ou não culpado fosse. Então, ser réu não significa ser condenado. Muitos dos réus, eles são absolvidos. E a consagração da presunção de inocência é uma luta da humanidade. Quantos e quantos e quantos réus já não foram, ao final do processo, reconhecida a sua inocência? Eu só quis fazer essa distinção já na abertura do nosso programa, porque nós temos aí uma quantidade enorme de delatores, muito conhecidos agora por causa do processo do mensalão. Então, para que fique claro já agora também, que ainda não podem ser considerados criminosos esses que estão delatando, entregando, colaborando com a justiça. Professor Gessílio, também sua introdução sobre este tema, aplicação, a utilização hoje da delação premiada, ou colaboração premiada, ou espécie de colaboração, fique à vontade. Eu vejo problema nisso aí também, porque a primeira coisa é que, como nós temos um processo, uma estrutura jurídica que, de qualquer forma, é lenta, é morosa, eu posso estar, se eu for, por exemplo, acusado de algum crime que envolva mais de 2 pessoas, eu posso estar também, ser instado a me pronunciar ou delatar alguém, porque eu me encontro num momento de fragilidade, de vulnerabilidade. Como o nosso sistema é moroso, pode ser que eu delate alguém que, até que se prove a culpabilidade desse alguém, a figura dele, a vida, já foi desconstituída, destruída, houve um prejuízo irreversível. Então, eu vejo um problema na delação premiada. Um dos problemas é esse. O outro é que o fato do indivíduo colaborar com o Estado não revela a fragilidade do Estado? Que ele devia desenvolver um mecanismo para ele próprio descobrir quem é culpado, quem é inocente? Se o indivíduo tem que passar por um processo de fragilização e ele colaborar com o Estado, a meu ver, num Estado democrático, desenvolver mecanismo, aperfeiçoamento de investigação, é o Estado que é fraco, que é frágil. Isto se nós estivermos analisando um caso como este da Operação Lava Jato. Mas se estivermos analisando um crime comum, se teria esse mesmo questionamento? O mesmo questionamento, porque nós estávamos conversando aqui na ordem privada, a chamada hiperjudicialização dos fatos, dos nossos casos. Nós aqui na vida privada, nós cometemos os crimes, os delitos, essas infrações, e às vezes nós não resolvemos no nível pessoal, aqui embaixo, no nível primário, nós transportamos para a justiça, transferimos para a justiça, para o juiz resolver. Como nós não desenvolvemos um mecanismo de educação, de uma reestruturação educacional da sociedade, o Estado carece desses instrumentos e ele necessita da colaboração do indivíduo, do próprio criminoso. Muito bem. Olha, e o que será que você que está aí em casa pensa sobre tudo isso? É a delação premiada, a colaboração premiada, aqui o réu que ainda não é um criminoso, mas é uma pessoa já implicada, arruinada, provavelmente, no caso da Lava Jato, com os indícios de prova que existem, será um condenado. Mas vamos lá. O que será que você que está em casa pensa? É o que nós vamos ouvir agora. A gente foi às ruas e o Além da Notícia escutou algumas pessoas. Delação premiada é quando uma pessoa comete um erro e a justiça descobre e consegue detectar que ele errou e está errado, mas ele tem outras pessoas agregadas, ele acaba entregando os outros para poder diminuir a sua pena, alguma coisa assim. O país acaba ganhando, que acaba descobrindo outras pessoas que estão cometendo erros.
Na minha opinião, não acredito que uma delação vá trazer um benefício para a sociedade. Na verdade, a delação, nessa questão da premiar uma delação, só vai trazer benefício a quem cometeu o crime. Eu sei que é coisa ruim. É traição, né? Eu vou delatar uma pessoa, gente de bem não faz isso. Se faz é porque também não é boa gente, né? Porque uma pessoa que ajuda outra a fazer, depois vai... É X9. Eu sou a favor da delação, sim. A vantagem é que se nós somos cúmplices, eu e você, entendeu? Se me pegaram, eu tenho que delatar você, para todos nós você abrir o jogo e falar a verdade. Não resolve não, tem que acabar com a corrupção. O certo é isso, né? Porque com delação continua de qualquer maneira a corrupção. Digamos, um desses políticos que a gente pensa ser honesto e a gente vai ter a consciência do que ele fez, então no todo tem benefício. Deu para a gente rir aqui também, deu para refletir bastante sobre as respostas do povo. Os senhores querem comentar algo ali do que ouviram? É pertinente, até pegando o gancho das colocações feitas pelo senhor e pelo professor, acerca do Instituto da Delação ou Colaboração Premiada, há várias controvérsias acerca da sua legitimidade, se é um comportamento antiético, a traição, e aí a gente pode remontar à Inconfidência Mineira e outras passagens bíblicas e etc. E há o problema acerca também da sua legalidade. O que o professor colocou é interessante, a questão da fragilização e uma controvérsia que existe hoje e em cima, muitas vezes, de algumas operações que são divulgadas, é acerca da delação premiada feita por aquele que se encontra preso, encarcerado. E qual é o problema? Qual é a grande controvérsia? Qual que é o tormento, um dos tormentos, mas ao meu modo de ver, um dos principais tormentos da delação premiada? É a incriminação de um inocente para sair da prisão, ou ter uma pena reduzida, ou ter um perdão judicial, ou muitas vezes você exasperar a condição de um corréu, do seu coautor, do seu comparsa. Então, muitas vezes, o que a gente acompanha na prática forense é que há uma pressão. E não estou falando de nenhum caso específico, concreto. São de maneira geral. Há uma pressão para que ocorra a delação. Pressão exercida sobre essas pessoas que eventualmente se encontram encarceradas ou até mesmo soltas, para colaborar com as investigações. E muitas vezes, no afã de ter esse benefício, o delator, ele passa, eventualmente, a incriminar o inocente, ou intensificar a participação. Todavia, se ele fizer isso de incriminar o inocente, ele está mentindo. E se ele estiver mentindo, ele se complica mais ainda, porque para ele a pena dele vai aumentar, não é isso? Sem dúvida. Veja, o que a legislação prescreve? Principalmente a lei de organização criminosa, que a delação premiada deve ser voluntária e efetiva. Então, um dos requisitos para que se tenha uma delação premiada é a voluntariedade. E aí vem a indagação. Aquele que se encontra preso está delatando de forma voluntária? Porque isso compromete a autenticidade da narrativa. Me perdoe até uma expressão mais forte, as testemunhas, para parte da comunidade jurídica, alguns doutrinadores clássicos vão falar que muitas vezes é a prostituta das provas. Testemunha. Agora, imagine o delator, que tem total interesse em que as suas narrativas sejam aceitas para que ele, eventualmente... Diante do seu questionamento, que é seríssimo, que é importantíssimo, eu pergunto, mas ela existe em outras nações? Existe. Ela é uma instituição, isto é, foi legalizada, foi aceita, está na legislação, e esse questionamento, ele também não fragilizaria isso? E se fragiliza, por que ela continua sendo implementada? Por que ela continua vigorando? E é o ponto que o professor falou. Muitas vezes, por conta da ineficiência do Estado em apurar infrações penais, e hoje em dia a gente tem que sempre... Aqui não é uma cruzada contra a colaboração, mas isso tem que ser visto com muita cautela. Mesmo porque, com o atual estágio da tecnologia,
existem outras formas, muitas vezes, de se investigar. E com uma prova mais idônea, menos sujeita a equívoco. Porque muitas vezes se imagina que no processo está ali se buscando a verdade. Isso é um perigo, entender que no processo está se buscando a verdade. A verdade é muito para a gente. O processo é uma reconstrução de um fato passado, com todas as suas imperfeições. E o que se busca é o convencimento do magistrado, com base nas provas produzidas. A partir do momento que o magistrado, que é um ser humano, o julgador, que é um ser humano, toma contato com a delação, muitas vezes a imparcialidade dele, inevitavelmente, ele vai estar contaminada pela narrativa do delator. É importante frisar isso, que é muito importante. Segundo a nossa legislação, ninguém poderá ser condenado apenas com base na delação. É necessário que aquilo que foi dito na delação seja corroborado por outra prova. Acompanhado por provas. Então, apenas a delação não condena. Sim. Só que isso é muito bonito na lei. Quando você vai para o caso concreto, a partir do momento que você lê uma delação, naquele momento é difícil não considerar uma prova. Contaminação. Entendi. E aí você busca a corroboração por qualquer outro mínimo elemento que exista nos autos. Nós vamos continuar já nesta mesma toada aqui, mas agora a gente vai ao nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho aprofundando. Também eu quero aprofundar alguns termos utilizados pelos populares que ouvimos agora há pouco. E eu sei, este tema é instigante e vale a pena a sua atenção. Então, até divulgue a outras pessoas aí, peça para sintonizar agora a Canção Nova. A gente volta já.